Quando eu estava para 4 para 5 anos, meu pai se separou da minha mãe. Minha mãe, com 9 filhos, né? Imagina, né? Uma mulher, naquela época, 9 filhos para cuidar, aí era meio difícil. Aí eu fiquei morando na casa de uma tia minha por um tempo. E toda vez eu via aquela renca de criança, passava um bocado de adulto, todo mundo tocando um berimbau, tocando uma coisa assim na rua. Eu falei, pô, onde é que esse pessoal vai, né? Gostei, desde criança eu gostava. Aí eu pedi pra minha tia para ela me levar lá. Aí quando chegou lá, estava lá o velho Travasso baixando o sarrafo na turma lá. Aí eu falei com ele, olha. Aí a minha tia falou com ele, esse menino tá querendo ver aqui se dá pra treinar. Ele pode botar ele aí pra treinar. Qual é a sua idade, mestre? Hein? Qual a idade? Eu tinha 5. 5 anos. Só 5. Não, eu já tinha 5 quando eu fui. Eu pedi a ela, quando eu tinha 4 para 5, meu pai se separou da minha mãe. Aí quando eu já estava com 5, foi quando eu fui para lá. O Travasso lembra disso até hoje. Ele fala assim, ah, ele chegou velho aqui, já estava com 5 anos de idade já, rapaz. Já estava velho já esse menino, não começou cedo não. Aí eu comecei a treinar lá, ele Isso lá falava... no Rio, né? Hein? Isso lá Em Niterói, ali no Barreto. Aí eu comecei a treinar com ele lá. Aí ele... Como minha tia, aí eu comecei a faltar, e minha tia falou, só não tem como levar ele todos os dias de aula. Onde é que vocês estão morando? Tal lugar assim, assim, eu passo por lá. Ele, não, vocês passam em frente à casa. Aí ele passava lá e me pegava e levava pra academia. Aí, velho, aí não tinha outro jeito. Ele falava comigo assim, eu quero, já que você é mais comprido que os outros, eu quero você treinando os golpes bem devagar, você alcançar a meia-lua no lugar certo, parar no lugar certo. Eu comecei a fazer para os dois lados, aquele ali, meu Deus, aquilo era horrível. Aí como eu fazia isso muito devagar na academia, aí as crianças começaram a me zoar. Caraca, esse moleque é rápido igual uma ventania. Aí quando eu estava com 6 anos, ia ter o exame para corda verde. Aí ele foi lá e perguntou para minha tia, ele vai poder fazer exame? Ela falou, olha, não vai dar para fazer porque eu estou sem dinheiro para ele fazer exame. Eu falei, não foi isso que eu perguntei se você vai deixar ele fazer exame. Aí ela falou assim, se puder fazer, eu pagar depois. Eu falei assim, caraca, não foi isso que eu perguntei se você vai deixar ele fazer exame. Vou. Então tá, ele foi, comprou o meu uniforme, ele pegou a camisa do grupo, comprou um abadá limpinho pra mim, novinho, que a minha estava bagunçada. E no dia lá, rapaz, ele falou assim, agora eu quero que você faça tudo que você aprendeu até aqui. Aí quando tava aquele monte de mestre lá, aí ele... Fala aí, qual vai ser o apelido desse menino aí? Aí a galera começou a gritar, ventania, 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 ventania. Mas por que ventania? Só vai ver. Aí eles queriam me zoar, né? Porque eu fazia tudo devagarinho. Aí o velho falou, como eu fazia rapidinho em casa, aí eu falei assim, então agora eu vou soltar. Ah, ventania era de zoação. Zoação, porque eu fazia muito lento. devagar, eu treinava bem lentinho mesmo, a queixada era devagarinho. Aí eu subia, segurava a perna cá em cima aqui para fazer a queixada, por isso que eu aprendi a fazer a queixada e segurar em cima a armada e descer na cabeça. É isso que eu fazia, subia, descia, firmava aqui em cima, depois eu descia em cima da pessoa. Aí tá, comecei a fazer, aí quando botou na roda, o moleque que era verde, já era verde, né? Botava o pagão para jogar com verde e depois alguém para batizar. O mestre entrava para batizar. Aí entrei assim, para travar sorria. Eu nunca vi aquele velho tão feliz da vida. Ele ria, rapaz, cara, realmente o moleque é uma ventania. E ficou até hoje. E ficou até hoje. Aí a gente foi subindo, né? Aí o senhor treinou lá em Niterói quanto tempo, mestre? Aí a gente saiu lá desse lugar onde estava, aí foi para onde, ali perto da Marlim, tinha um centro espírita que era perto do Sendas, perto do viaduto ali de contorno ali para Niterói e pegar a ponte. Aí treinou lá um bom tempo. Pô, eu fui lá de verde até amarelo e azul, eu treinei lá dentro. Lá. Depois a gente veio para fora, eu peguei azul fora, peguei contramestre fora, ali fora também. Mas com o Travasso. Aí com ele. Aí não terminei, aí eu vim pra cá, aí a Marinha me mandou pra cá. Quando eu estava no amarelo, na azul, aí eu fui pra Marinha, entrei pra Marinha. Ele vai mesmo, vai seguir teu caminho lá que ser militar hoje em dia é o melhor negócio. Aí daqui a 30 anos que você vai ver. Ele era policial, mas tá bom, ele é né? polícia militar.
Reformado ele. Né? Já há muito tempo. Rapaz, ele O senhor, chegava... quando o senhor treinou com ele, ele estava na ativa já? Tá, ele era soldado novo. Ah, mas aí o senhor veio aqui pra base Não, daqui. aí eu fui pra Marinha, lá em Vitória, fui lá pra Vitória. Aí Vitória me mandou ali pra base em Mocangui. Aí o senhor ficou em Em Vitória Niterói. lá, Fiquei, ficou aí um ano em quando eu voltei Vitória? quando eu voltei para Mocangui, eu voltei a treinar com ele direto, né? Eu só treinava quando eu vinha de férias. Aí eu comecei a treinar ali com ele, aí a Marinha foi e me mandou pra cá, São Pedro da Aldeia. Aí daqui, pô, aí eu falei com o Travasso, eu falei assim, mestre, já que eu não vou poder treinar com o senhor, eu tô parando. Ele, não, rapaz, e se eu te mostrar se eu te falar alguém que pode continuar no mesmo nível que a gente está aqui? Eu falei, eu vou ter que ir lá ver o que é, né? Ele falou, então você vai procurar o Wilson. O Wilson era hoje, sereno. Aí eu vi ele, onde é que ele dá aula? Ele falou assim, vai na prefeitura que você vai ficar sabendo. Eu sei que é algum lugar da prefeitura. Aí eu fui na prefeitura, falei, tinha um velhinho baixinho lá, eu senhor, eu queria saber onde é que eu posso falar com o Wilson Araújo do Santos. Você quer o que com ele? Eu quero saber onde é que é a aula de capoeira. Ele é no restaurante da prefeitura. É logo aqui na frente aqui. Bom, que hora que é a aula lá? Eu acho. Ele falou, eu acho que eu começo às 7 horas da noite. 7 horas da noite eu vou estar lá. Então eu desci, fui lá ver onde é que era o lugar. Falei com o porteiro, vem cá, aqui que tem aula de capoeira, ele é assim. Mas o Wilson estava na prefeitura. Eu falei, não, eu já fui lá, eu vou vir 7 horas da noite. Ele, hoje tem aula. Aí quando eu chego lá, quem é que estava lá dando aula? O velho que me deu informação, miserável. Rapaz, voador que sempre. De Marinha também, imagina, né? O cara também era da Marinha, aposentado da Marinha. Aí a gente riu junto, conversou lá bastante, aí ele falando, contando o cenário de Travasso dele. Aí breve, logo ele falou assim, eu quero que você fique aqui. Tinha 43 alunos, caiu para 12. Quando eu peguei para treinar. Aí eu fui lá na casa do mestre e falei, mestre, o pessoal não está aparecendo não, é o seu ritmo, cabe a você cativar eles. Eu falei assim, olha, a gente nunca cativou muita gente não, o Travasso não cativou muito não, o negócio dele Tiro, porrada era pisão, rasteira e compasso. Ele continua na jogada dele. Vai chegar um nível, só vão ficar os bons. Aí chegou a 10. Eu reuni os 10, eu falei assim, agora é hora de começar com os meninos que não faltava aula nenhuma. Bicho ruim, bicho ruim. Eu falei assim, olha, um dia eu quero formar um mestre dessa turma aqui, desses 10. Se eu formar um daqui, eu quero que esteja entre os 10. Aí Rogério falou, se formar um vai ser eu. Ele era o mais novinho. O mestre Tempestade falou assim, se formar um desse aí vai ser eu. E ele foi o único daqueles 10 que eu formei a mestre. Aqueles 10, nenhum deles ficaram. Então o mestre Rogério, ele iniciou com o senhor? Não, ele não iniciou comigo. Ele já estava lá com o Sereno. Então ele já pegou aula com o Sereno? Pegou aula com o Sereno. Ele pegou aula com o Sereno. Ele tinha pouco tempo lá, mas ele já estava lá. Tá, com 13 anos, 13, 14 anos. 13, 14. Ele chegou a conhecer Sereno. Ele chegou. Aí é o que ele fala, é o que o mestre Tempestade fala. Ele, poxa, eu treinei lá, eu treinei com o Sereno. Eu nunca ouvi o Sereno falar de um filho dele que treinasse capoeira. Porque a primeira coisa que o pai fala, tem orgulho. Não, meu filho vem aí, ou senão ele não está podendo vir não, mas ele vai vir no final de semana. Vocês vão ver ele jogando. Nunca. Eu treinei com o velho muito tempo. Eu ia na casa dele, você não escutava nada de capoeira lá, a não ser com ele, com o velho Sereno. Aí me veio um cara depois, buzinando no meu ouvido. Não, meu pai me informou. Eu falei, quando foi isso? Pergunta o mestre Chico. Quando foi que ele viu aquele cara dentro da academia? O Roberto Pavão, né? Uhum. Pergunta Pavão. Pavão treinou com ele 20 anos, com o Sereno. Quando foi que você viu esse cara dentro da academia? Nunca. Ele está preso. Hein? Ele está preso, não tá? Ele já fazendo besteira, um dia a coisa é eu voltar com ele. Pavão. Aí, velho, a gente chegou onde chegou, apregoando aquele ensinamento que Travasso, no dia dos 30 anos,
o Travasso chegou, ele viu uma pessoa jogando lá, eu não me lembro quem foi, mas eu lembro que ele falou, ele disse uma coisa que deixa a gente feliz, né? Ele falou assim, olha, eu cheguei aqui e eu queria ter a prova de uma coisa, né? Como é que estava o ensinamento da capoeira aqui na região. E quando eu olhei aquela criança ali jogando, eu me vi jogando capoeira, quando eu comecei. Isso quer dizer que o que eu passei para o mestre Ventania, ele passou para o Tempestade, para o mestre Neguinho, e eles passaram para essa criança. Porque eu me vi. Isso se chama herança, e isso não tem preço. O velho se emocionou lá, todo mundo se emocionou, porque ele gosta disso, ele gosta de ver aquilo que ele ensinou. Qual o cara que não gosta? Ser passado, né? O cara, poxa, passou para frente, o que o mestre ensinou? O que o seu mestre ensinou? Ele ensinou muita coisa. Olha lá, passa um pouquinho pra gente, aí te passa, passando. Aí daqui a 10, 20 anos, pô, não sei se o Travasso vai estar aí, espero que ainda esteja. Aí, poxa, eu me convido para ir no evento, eu chego lá e falei, cara, moleque fazendo uma coisa que eu fazia, pô, mas eu passei para ele. Aí, poxa, o Anjo Negro passou, a Cobra d'Água passou para aquele dia. Vi um moleque largando compassinho de alguém, eu falei, velho, os moleques aqui não sabiam o que era compasso. Vem com uma e com duas pernas, né? O mestre Travasso, ele é baiano, né? O mestre Travasso, ele é sim. Ele é da Bahia, sim. Ele iniciou a capoeira na Bahia, né? Ele começou lá. Começou lá com uma turma pré-histórica aí. Canjiquinha, Dendê, Ferro Velho. Ele começou com a turminha velha, antiga lá. Pegou aquelas rodas todo brava ali do Mercado Modelo. O senhor não sabe informar por que ele seguiu a contemporânea? Ele não seguiu nenhuma linhagem da Bahia, da Angola ou da regional. Ele chegou... Veja bem, chegou à contemporânea. Quando, vamos dizer, digamos assim, né? Você não tem, você não tem assim aquele molejo do angoleiro, né? Você não tem aquele molejo do angoleiro. Malícia, então, mas você também não tem aquela agilidade, aquela tronculência da regional. Aí o que você faz? Você é um cara meio termo. Aí ele chama de contemporâneo porque é um cara meio termo. Mas você tem alguma coisa da Angola, você tem alguma coisa da regional, mas você não é nenhum nem outro. Trabalha nos dois estilos. Você trabalha nos dois estilos e usa os dois estilos para se defender. Então, o Travasso era assim. Ele sempre falava, olha, com a barriga que eu tenho, que ele sempre foi barrigudinho, né? Ele falou assim, olha, com a barriga que eu tenho, não tem como eu jogar Angola, como esses meninos jogam. Tá? Então, ele era mais truculento, depois ele começou a ficar mais solto. Ele truculento, ele segurava mais as bordoadas. Mas quando ele começou a largar mais o jogo dele... Se tornou mais perigoso? Muito mais perigoso. Quem daqui... Você foi no evento da Quinta da Boa Vista lá do IFAM. Você viu aquele mestre, o Arouca lá falando? O Arouca falou assim, bom, mais antigo do que... o Arouca assumiu como o mais antigo que tinha lá. Jogando, porque Baianinho estava na cadeira de roda. Jogando, porque tinha... Tinha gente mais velha lá, Baianinho na cadeira de roda. O Feijão, estava lá, o Azeitona, mas não joga mais. Então, mas quem joga brabo ainda era ele. Aí ele falou, mais antigo do que eu aqui, ele falou, mais antigo que todo mundo aí. Aí ele falou, mais antigo do que eu, depois ele olhou assim, não, mais antigo que todo mundo aqui tem o Travasso, ainda jogando. Se o mestre quiser, não, você está bem, rapaz, está bem. Naquele evento ali, o Travasso era o mais antigo. Mesmo com os outros que estavam em cadeira de roda, ou quebrado, ou que deu AVC, tá lá, o Travasso era o mais antigo. Tava Mentirinha lá, que deu AVC, Paulão, bem mais novo que lá, pô. Paulão, eu vi Paulão receber graduação de mestre, pô. Aí, poxa, Mentirinha eu não fui lá não. O Travasso estava de serviço, aí quando ele ia, a gente ia junto, né, grudado com ele, mas quando ele estava de serviço, lascou. Aí a gente teve muita gente ali, porque eu revi depois de muito tempo, rapaz. Eu falei, caramba, os caras que fizeram parte da minha infância ali, rapaz, os caras chegam assim, cara. Você ficou careca, Ventania? Ele também, pô. Aí, Baianinha, cheguei Baianinha, fui lá dar um abraço nele, falei assim, aí meu querido, tudo bom?
Ele olhou assim, ele problema de diabetes, ele perdeu uma perna lá em cima, assim. Você não lembra daquela bagunça que a gente fez lá em Portugal, mãe? Aí ele, eu lembro de Portugal. Tava você, Nacional. Aí, pois, era só vocês dois, rapaz, aí eu apareci do nada lá, rapaz, falei, vamos lá, vamos pegar aquele pessoal da Sanzala lá, vamos partir pra dentro, vamos quebrar, cada um pega 3, de 3 em 3, vamos quebrando, rapaz, mas o negócio é quebrar logo. Ele, vamos, ué. Ô mestre, discípulo do senhor mesmo só tem tempestade, hein? Eu, pô. Qual? Você? É, porque quando eu saí ele já era No começo contramestre. você começou com ele, pô. Começou comigo. Quando eu saí, você já era contramestre, né? Eu já era, eu acho que era É professor. instrutor, professor. É, Mas ele aí foi contramestre quando você não chegou a treinar em outro lugar não, né? Nunca. Tá. ele fazia uns treinos. Tá gravando, não vou falar isso aqui. É porque depois a gente vai botar lá, mestre, pra ficar Não, de tá arquivo, tranquilo. entendeu? Desse senão o pessoal vai pegar no pé do mestre e cobra. Não pega no pé do mestre, não. Porque Cada um é assim, né? é melhor ficar quieto, rapaz. Tem coisa que é melhor Não, nem porque comentar. tem não? gente que tem gente. A pergunta é porque tem gente que fala que é discípulo, mas ele saiu, já treinou 2, 3 Não, anos em outra academia, não. então ele não é discípulo. Entendeu? Porque quando o discípulo ele segue o mestre sem desviar o caminho dele. Ah, não é isso, mestre? Como eu falei pro mestre Travasso, o Travasso me ensinou isso. Aí quando eu saí de lá, a Maria me mandou pra cá, eu cheguei pra ele, ó, eu tô parando aqui, a não ser que eu volte pra cá. Ele, não, você vai continuar lá. Mas eu continuei e trouxe o nome dele. Você é aluno de quem? De Travasso. Aí depois de um tempo, eu treinei pouquíssimo tempo em vista de que eu treinei com o Travasso, com o Sereno. Aí eu falei, não, eu fui aluno também dele. Eu fui a mestre no legado do Sereno. Ele que me mandou para lá e me botou naquela furada lá da mesa de a graduação de mestre. Eu nem sabia que ia ter a graduação da turma lá. Mas aí ele chegou a informar a Travasso, essas coisas aí, que ia levar o seu mestre. Não, Como que rapaz, não foi? falei para você o que ele fez comigo. Ele chegou para mim, ele falou assim, para mim você já é mestre, mas você vai lá que o Travasso quer conversar com você lá no... Sereno. É o Sereno. O Travasso quer conversar contigo lá no evento do Toro. Quando eu cheguei lá na academia do Toro, Ah, então o Travasso já estava lá, já estava ele já estava sabendo, já estava armado armado. direitinho, porque ele sabia que para mim tanto fazia. Aí ele falou, cara, eu ver se você está merecendo a graduação de mestre. Aí todo mundo arrancou a graduação, ninguém de graduação. A partir dali, ou ele ia ser mestre ou ia botar a corda de contramestre na cintura. Muita gente, para você ter ideia, dos 6 que passaram, 5 eram de Travasso. Os 5 que o Travasso levou para a graduação, passaram. E os 5 continuam até hoje? Continua. Eu tenho contato com Não eles ou estão Não com o tem mais Travasso. contato? Não estão com o Travasso. O Mamed e Marrom estão lá à beira-mar. Beira-mar não, aqui Congo. Foi os que começaram com você. Isso. A gente começou todo no mesmo ano, assim, aquela turminha lá. Quando o senhor começou a puxar o treino, aí formou o grupo, o Ventos do Quilombo. Quanto tempo o senhor ficou direto dando aula até passar para o mestre Tempestade? Eu lembro da despedida do mestre, foi lá Texas. no Texas, na Academia Netuno. Uhum. É muito Na pouco. Academia Netuno. Do nada o mestre chega lá, Mas tô parando. mas Pô, a gente- Não, porque ele era deu necessário. a pergunta é para chegar na seguinte questão. O senhor deu a verde a Rogério e quando o senhor passou a academia para ele já estava de contramestre, correto? Já. Não, eu Por já isso tinha que- entregue. já não, tinha eu dado até de tinha mestre, dado né? de mestre para ele lá em Cachoeira do Macacu. Já tinha dado. Essa que é a Eu já entendeu? tinha formado O Jack ele. não aceitou. Eu Deixa andar. Aí ele falou, o mestre Tempestade te chamou, ué. Chamou o mestre, vamos lá pegar meu barra de mestre. Falei, eu? Já te dei mestre já, pô. Vai lá você agora, vai sozinho. Dá teu Eu falei jeito. pra ele, eu falei, vem cá. Aí foi quando ele falou assim, não, vocês lembram que lá em Cachoeira do Macacu, eu entreguei o diploma na mão dele, que eu falei assim, é você que fez, não foi o diploma de mestre Eu dele? fiz. Ele que fez o diploma de mestre, eu assinei, entreguei pra ele. Aí ele, mestre, eu não posso aceitar não, eu falei, é contigo. Então quando o senhor passou sua bagagem para Ele o já era mestre, mestre. ele já era mestre. Já. O mestre Neguinho... Só que ele tava com a corda de Ele contramestre. estava com a corda de contramestre. O mestre Neguinho, o que eu falei com o Neguinho foi o seguinte,
Tá na hora de você... Porque a turminha... E Neguinho entrou nessa história aí quando? Uns 10 anos antes, né? Ele treinou uns 10 Ele anos treinou com a com a gente. gente. Neguinho veio- treinou Neguinho- uns 10 anos com o senhor? Ele treinou uns 10 anos. Ele veio de outra academia, chegou pra mim e fez assim, pegou a corda, mestre, quando eu tiver em condições, eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou manter você na graduação que você está, e eu vou te dar, daqui a 6 meses vai ter um evento de batizado com a turma aqui. Você não pode faltar e tem que se empenhar. Porque a sua graduação eu vou dar dentro dos alunos que eu tenho aqui. Eu vou te pesar junto com eles. E onde for o seu peso de jogo, de conhecimento, de instrumento, tudo aqui, a gente vai fazer a sua graduação. Se você aceitar, bem. O irmão dele com um mês foi embora. Não aguentou não. Um mês, velho. Porque todo sábado, né, tinha uma tal de uma Como é que a gente chamava? peneira. A peneira, era a Todo peneira. sábado tinha uma peneira, velho. Todo sábado. Por quê? 6 meses antes eu começava com eles. Todo sábado eu vou ter uma peneira. Quem tá querendo fazer exame, não brinca não. Ô Não mestre, falte. na época que o senhor estava dando aula ali, qual que era a sua exigência para quem faltava treino? Bom, Qual que era primeiro a punição? não faria o exame. Primeiro já era cortado o exame. Já era cortado o Tinha exame. que ter uma frequência de treino? Tinha que ter frequência de treino, tinha que ter instrumento, eu chegava para você assim, você, engenheiro, chega aqui, responde aqui, não, isso é na roda, né? Vai pro meio da roda, fala comigo aqui. Quem foi Manuel do Reis Machado? Um exemplo. Mestre Dino. Mestre Bimba. Ele nasceu onde? Na Bahia. Não, Engenho Velho de Brotas, Salvador, Bahia. Tinha que ser assim, Ah. Engenho Velho de Brotas, Salvador, Bahia. Tá, e que ano? 1899. Tô estudando. É isso aí que eu cobrava deles, tá? É, professor. É isso, não, é isso que eu cobrava deles, desde as primeiras graduações. Entendi. Aí, vamos dizer, eles sabiam, mas tinha outros que não sabiam, então escutando aquilo ali já iam aprender. Então, vamos dizer, quando eu cobrasse do cobra, eu chegava assim, cobra, pra cá, quem foi Vicente Ferreira? Aí, mestre Bimba, não, miserável, igual cobra da capivara falou, mestre Pastinha, ele morreu. Mestre Pastinha, ele morreu. Eu quero mestre Bimba, mestre Bimba, ele morreu. Aí eu falei assim, aí tinha que tocar uma chula e cantar uma chula no berimbau. Aí ele começa, mestre Pastinha, ele morreu. É Mestre Bimba. Aí Rogério que não prestava, Queima minha cara. não, chega aqui não, em cima do rim dele. Pai, ele... Como é que é? Tô contando, Ivan. Então canta de novo. Aí ele via que ele tinha errado e ele mesmo batia. Ele morreu. Eu falei, bom, melhorou. Você tinha que ter, pelo menos, corda verde. Tinha que cantar e tocar uma chula de Angola. Tinha, isso aí. Cantar e tocar uma chula de regional, de São Bento Pequeno e de São Bento Grande. No berimbau, no atabaque e no pandeiro. O único, até hoje, em todo o nosso tempo, que não conseguiu tocar uma chula e cantar ao mesmo tempo, foi vovó. E continua até hoje. Continua Bom, até mestre. hoje. Mas por que ele continua até hoje? A mãe dele falou assim, o meu filho tem um distúrbio. Ele tem. Ele tem um distúrbio. Tem. Eu tenho. Agora, poxa, cabe ao senhor, eu falei, não, eu vou cobrar dele dentro das possibilidades dele. Nossa academia foi a primeira, tem inclusão, pô. A gente tem o garoa, tem o vovó, Agora tem um garotinho novinho lá. tem o Hulk, Flash, né? Tinha o Flash. o Hulk, Flecha. Agora já me teve diz, muita criança já passou ali, já. o tempo que eu tô fora não era pra eu saber o nome do Hulk, do Flash. O filho da Não, Paulinha. mas sabe por que que eu sei? Por que que eu sei? Paulinho. Porque eu sempre cobro isso da fichinha e do Rogerinho, do mestre Rogério. Ô mestre, o senhor dando aula, mestre, em que momento que o aluno iniciante ele entrava na roda? Bom, por mim na primeira semana. Mas aí eu esperava um pouquinho. O último cara, o cara que ficou mais tempo sem entrar na roda lá, Foi farinha? Clemilton,
Foi, Clemilton farinha, né? Cardoso dos Santos. O nome da criança é Clemilton Cardoso dos Santos. Pra quem não conhece, é o contramestre Farinha. Porque a pergunta é pelo seguinte, que a gente vê aí, o pessoal dando aula, e bota a criança ainda vai, agora um adulto, ele começar a fazer capoeira, ele entrar a primeira vez, assusta ele, não assusta? Assusta. Aí a pessoa acaba, não é isso que eu quero não, e acaba desistindo. Mas aí é o negócio, a gente botava pra jogar, mas igual quando eu comecei a dar aula no Almirante Barroso, eu levava sempre 3, 4 alunos comigo, que já tinham graduação. O cara que ficava mais feliz, tinha 2 alunos que ficavam felizes da vida quando botava para treinar as crianças. Ele chegava assim, ô tio cobra, ô tio capivara, ô tio cobra, ô tio capivara. Aí botava uma turminha com cobra, uma turminha com capivara, 3, 4 só. Eu pegava outra turminha, senão eu botava uma menina para dar a bruxinha, ou fichinha, a cachixi para dar aula para as meninas, e eu pegava o maiorzinho. Aí depois que estava todo mundo já, aí eu vinha o pessoal do cobra, manda suas crianças para cá, faz uma queixada, faz uma benção, faz uma armada, tá tranquilo, você que tá aí. Mas eu cobrava primeiro. Uma criança entrar na roda, um adulto entrar na roda, não saber fazer uma esquiva, ele vai tomar. Então a primeira coisa que a gente ensinava é esquiva. Esquivou, enquanto um está esquivando, o outro está aprendendo a fazer a queixada, não está? Que eu tenho que dar a queixada no outro lá para esquivar. Aí ele fazia primeiro com a criança, depois a criança uma com a outra, e assim sucessivamente. E essa daí era a nossa dinâmica. Aí tinha uma roda só das crianças primeiro, e depois os adultos vinham. Aí depois as crianças começaram a ficar abusadas e começaram a entrar na roda dos adultos. Aí eu já deixava, porque eu já via que eles estavam no ritmo já dos adultos para poder treinar. Eu não chegava e proibia, não. A não ser, teve um só que eu proibi porque ele era, até hoje, né? Ele era meio dispárico dos outros, ele se distinguia dos outros por ser mais, ele era mais elétrico, mas também demorava mais se esquivar, fazer o movimento. Às vezes ele chegava, aí ele ficava aqui, e agora? Uma queixada armada, o meia-lua. Era desse jeito. Aí daqui a pouquinho, largava a meia-lua, acertava o outro. Aí eu chamei ele e falei assim, espera mais um pouquinho, joga na roda das crianças, porque os adultos podem bandar você. E pronto, ele continuou ali, depois no tempo o pai mudou e eles foram embora, mas... Então mestre, o senhor já tem 2 discípulos, agora esse ano vai vir mais um, então que Farinha... Farinha, vovó? Farinha, vovó. Mas vovó chegou... Não, Farinha chegou antes Vovó, dele. não, Vovó chegou. Vovó chegou a treinar Vovó desviou o uns caminho 2 dele. anos com Camélia. Ele desviou o caminho dele. Mas mesmo assim, Camélia começou Era comigo, aluna, começou com a gente. Então a gente não distinguia isso não. A não ser que ele foi treinado no Abadá, foi treinado. Não. Ele fez o grupo dele. Ele fez o grupo dele, poxa. A única coisa de errada que ele fez foi não reconhecer a Tempestade como Como mestre do grupo, né? o mestre do grupo. Ele achava que era melhor que a Tempestade para... Mas aí, mestre, na assim, época, poxa. quem que formou... essa história eu já sei. Na época ele saiu contra-mestre do grupo, Camélia. Sim, mas quem entregou o código de monitor, de professor, Foi o Rogério? foi o Rogério, e ou contra-mestre foi o Rogério. E aí ele não reconhecia? Mesmo assim, ele na árvore genealógica ele chegou e pulou o Rogério. Só pra gente entender. Aí O senhor não deu corda pra Camélia, então quem deu corda foi o Rogério. o Rogério. O Rogério. Nessa época aí o senhor já Já tava estava fora. Já estava fora. afastado, né? Já. Ele veio aqui em casa, né? Ele veio aqui, mestre, é que já está no tempo. Eu falei, não, você tem 2 anos de contramestre, não. Aí pensou que eu não sabia, né? Que eu só tinha 2 anos de contramestre. Eu falei assim, não, você só tem 2 anos de contramestre. Você só vai estar chegando lá no 4 anos. Você não acha que é muito tempo, não? Eu falei, não. Comigo foi assim, eu fiquei 6, pô, por que você não pode ficar 4? Ah, tá. Aí o que ele fez? Aí o Rogério veio falar comigo. Ele foi lá e disse que só ia continuar se eu desse graduação de mestre para ele. Eu falei que não ia dar. Porque até para isso, teria, mesmo o senhor afastado, o mestre Com Tempestade, ele ia ao senhor e... ele vinha, como ele fez na época de Neguinho, que ele tinha sido graduado a mestre, Neguinho não.
Aí quando ele veio pra mim, ele falou, mestre, o Neguinho, eu tô querendo, ele tá sempre colado com a gente, poxa, nunca descolou, né? O Neguinho nunca descolou da gente, sempre tá ali coladinho ali. Aí ele falou assim, poxa, ele é contramestre já há 4 anos, e eu sabia da condição, porque eu tinha dado aula 10 anos para o Neguinho. Aí eu queria que a gente pudesse entregar a graduação. Eu falei, você pode entregar. Ele, pô, mas eu sou branco e verde ainda. Eu falei, não é mestre? Ele disse, sou. Eu falei, então você entrega. Aí ele foi e entregou a graduação de mestre para o Neguinho. De Camélia eu falei assim, não tem tempo. Aí o que Camélia fez? Camélia foi, primeiro ele foi no Chita. Aí ele, você treinou antes com quem lá? Chita, Radinho. Ele foi lá primeiro no Chita. Chegou no Chita, na Chita, tá, eu tô querendo fazer exame, assim, de quem? Você treinou com quem lá? Aí ele começa a ventania. Aí ele, você é aluno de ventania. E quer que eu te gradue, mestre? Eu que nunca vi você jogar. Nunca dei uma aula pra você. Não. Aí ele foi em quem? No Ziza. Um aluno dele conversando, né? Ele falou com o Chita numa semana, no outro mês ele ia ter um evento do Ziza. Um aluno dele conversando foi e conversou com o Rogério. Ele falou que ia lá no mestre Ziza, o mestre com certeza ia entregar a graduação a ele. Aí o Rogério veio falar comigo. E aí eu falei, se eu conheço muito bem o Ziza, a resposta vai ser não. Tranquilo. Evento daqui. Aí do nada ele saiu de lá e veio pegar a graduação com alguém que treinou com o mestre Ziza. Aí ele chegou lá no evento lá, queria chamar o meu mestre Ziza aqui. O Rogério estava lá. O cara falou assim, meu não, você não é aluno meu não, você é aluno de ventania de tempestade, poxa. Eu não treinei você. Quando foi que eu dei aula pra você, rapaz? Não bota no meu nome nesse rolo não. Vai lá se reconciliar com seu mestre lá. E isso dentro de um evento. Ficou bonito? Não, né? Agora, onde a gente chegar, igual é até vergonhoso falar o nome de uma praga dessa, mas é bom uma praga dessa tomar na cabeça. Servir de exemplo. Para servir de exemplo. O tal do zumbi, tá eu conversando, tá eu, Ziza, Rogério, Travasso conversando. O que zumbi tem que Se meter no meio se da meter conversa. na conversa da gente? E aí, mestre, tudo bom, mestre? É assim, eu sou o mestre zumbi. O Ziza olhou pra ele, Travasso olhou pra ele assim de cima e embaixo. Olhou pra ele de cima e embaixo. Como o mestre, olha só, o mestre Fantaneiro disse, isso quer dizer que ele disse que treinou com o senhor. Ele treinou com o senhor há muito tempo. O Travasso, não, rapaz, ele chegou tarde lá, ele já chegou lá, já tinha 5 anos de idade já, rapaz. Chegou velho lá. Virou as costas para ele e continuou conversando com a gente. Baixou a cabeça e saiu envergonhado, por quê? Ele queria que o mestre dissesse o quê? Que ele nunca tinha me visto? O meu mestre chegar assim, que me pegou com 5 anos de idade, vai dizer que nunca me viu? É a mesma coisa de um cara que nunca te viu, encontrar você a primeira vez. Não, esse aqui é meu aluno. Ô mestre, o mestre Travasso, ele segue a graduação dele, a ponta de prata, dourado e bronze, né? Fala a verdade. Para depois chegar ao fio do ouro. O senhor sabe por quê? Não, eu não sei porque isso mudou, eu já tinha saído. Isso mudou, porque na minha sua época, branco e verde, primeira graduação de Era mestre. só fielzinho, né? Não, era traçado mesmo. Traçado mesmo, branco e verde. Eram 6 fios verde e 6 fios branco. Traçado de corda redonda, porque a corda de... Não entendi. Corda redonda, corda de... De... Carniceiro. Carniceiro, Cara que quebra, os caras que quebram. Pra dar chicotada. Tudo, em tudo. Era corda de carniceiro. Branco e verde, primeira corda de mestre. 10 anos depois, branco e amarelo. 10 anos depois, branco e azul. 10 anos depois, branco. 10 anos depois... O fio, né? O fio de ouro.
Aí o cara tinha 50 anos de mestre. Então, depois da azul aí vem um branco puro, mestre. Oi? Depois da azul vem um Branco e branco azul virou puro. branco puro. Branco puro. Igual a minha Sueli pegou agora. Aí depois o fio de ouro. Isso. Mas agora, no livro do mestre Avá, tem lá. Sim, mas isso aí foi... O isso elo, foi, tem isso, elo. É tipo assim, não é ponto, é elo. Ele foi É o branco com elo. Ele foi Isso, né? criado agora. Isso foi criado depois Há que eu pouco saí. tempo, é. Então, eu não Entendi. cheguei a pegar isso E não. tem Não, um- porque tem o um senhor tem, DVD, tem a visão de lá de trás. A gente quer saber da história de lá de trás, não da agora. Que a capoeira vai mudando, né? Vai evoluindo. Para você ter ideia, primeiro era um cordel com 9 fios. De 3 em 3. 3, Pai, Filho e Espírito Santo. 3, poderes executivo, legislativo e judiciário. E os outros 3, é melhor nem comentar. A pergunta é porque, vamos supor, a pessoa falar assim, ah, você é de qual linhagem? Ah, eu sou da linhagem de Ventania, de Tempestade, que é de Ventania e que é de Travasso. Mas Travasso é assim, assado. Para você saber argumentar a história do seu grupo, tem muita gente lá no grupo que não sabe, entendeu? Por isso que a gente está gravando e posteriormente a gente postar, né? E até mesmo por esse livro aí, tu vai ver que até a bateria mudou. Pelo Travasso, pela ideia, formação da bateria. quando o Travasso se tornou o mestre mais antigo do estado do Rio, tá? Ele e a federação estava com um monte de mestre novinho aí que não sabia nem de onde é que tinha vindo. Aí o Travasso pirou e mudou um monte de coisa. Ele falou, não, eu não quero ser igual a esse pessoal aí não. Porque eles estavam querendo botar corda vermelha, daqui a pouquinho eu vou botar corda arco-íris, pô. Um Mas doido ele- lá não botou corda arco-íris no jiu-jitsu? Mas, Eu mandei pra você, não mandei? mas continua as cores da bandeira, né? Continua as cores da bandeira. Isso não pode mudar. Mas Senzala e Abadá já tinha mudado isso há muitos anos. Mas aí já é um segmento deles, que como o cara criou o grupo, então ele cria o segmento dele. Rapaz, Como o Travasso, ele veio, que a vida é um segmento, né? É um constante segmento. Como ele já veio seguindo alguém, então ele não quis criar ele fez a mudança dele lá. Aí quando a federação, não era mais federação, né? Aí começou a aparecer a tal das ligas. Liga de capoeira daqui, liga de capoeira dali. Cada uma liga era uma coisa. Um regimento diferente. Era uma coisa diferente. Aí ficou muito... Poxa, aí pergunta, poxa, capoeira é luta também, por que não é olímpico? Porque é bagunçado. Me fala o taekwondo. Taekwondo, pô, eram 3 estilos. Chamuquan, Modoquan e Kukion. Eram só 3. Mesmo assim eles não podiam por causa da diversidade. O que os 3 fizeram? Juntaram os 3 cabeças, vamos formar só um. Fizeram o sorteio e virou tudo Kukion. Aderiram alguma coisa e apresentaram para a Liga Olímpica. Eles aceitaram, entraram como esporte de apresentação e agora é esporte olímpico. E aí? Ô mestre, entre Rio, São Paulo e Bahia, o senhor não acha que há muita rivalidade, não? Muita coisa. Briga de ego, né? Não é nem rivalidade, é briga de ego. Você sabe que a maior encrenca começou com o Canjiquinha. Quando o Canjiquinha foi para São Paulo, ele criou a Liga de Capoeira Paulista. Quer dizer que ele aí já tirou fora Tudo que ele tinha aprendido. Aí você pega os caras que vêm de São Paulo, ele chega aqui, aí pra você ter ideia de como a capoeira de São Paulo é ruim, péssima, horrível. O garoto era graduado lá, e aí? Não, mas ele falou, mestre. Sim. Ele não mostrou certificado. Vamos lá, ele era graduado. Então, se ele entrasse numa roda lá, dizendo que era graduado, os caras iam partir para cima dele. Parte pra cima. Eles partiram para cima dele, mas ele, como segunda corda fraca ainda, conseguiu se criar lá. E por quê? Porque lá eles são muito fracos. É mesmo. Porque se a gente for lá com a nossa capoeira, nós bota no chão. Eles são muito fracos. Quer ver um lugar que se ele fosse ele dizer que era graduado lá, ele ia apanhar a primeira semana. Era em Governador Valadares, em qualquer lugar de Minas. Você vê como é que a capoeira mineira é. E só 2 caras começaram a levar capoeira para lá, Macaco e Rock.
Precisa ver o que. Hoje em dia pô, tem 1 milhão de mestres lá, mas é lá, você vai ver Pantera, Delceni, Talo, Arival, os caras que eu já cheguei, já joguei com eles lá. Você chega, rapaz, pô, aí tem uma reunião de mestre aqui, eles ligam pra mim, você quer vir não? Rapaz, eu falei, vou nada, rapaz, tô quieto aqui. Eles ligam de lá ainda, que eu conheço os caras há muitos anos. Então, isso é que faz o legado do cara. Onde você chegar, você é respeitado como mestre, né? Você é respeitado como mestre e aí você vê lá no IFAM, aí você vê o Peixinho, Gato, Paulão, Mentirinha, você chega lá, a gente vai lá e aí, mestrão, quanto tá? Abraça, beija, pra saudade danada. Aí você chega num lugar assim, rapaz, aí você tá lá no canto lá, no canto você tava, no canto ficou, ninguém foi lá falar contigo. Isso é o quê? Não conhece ninguém, você vai fazer o quê? Conhece ninguém. Você veio da onde? Por mais que a pessoa não tenha tempo, porque hoje em dia as coisas é muito corrida, a pessoa tem que, não é ego não, é visitar o espaço dos outros com Não, respeito, vai né, lá, velho? vai lá. Não Faz precisa você jogar, só você em olhar, bater palma é um aprendizado. Pelo menos no ruim, pô, aquilo ali é Anjo Negro. Pô, gente boa. Rapaz, gente boa. já bati nele as respeitador. 2 vezes. Rapaz, já apanhou, mas pelo menos. Já jogamos, já Não, jogamos. né? Pelo menos vai falar assim, é Anjo Negro. Ah, quem é aquele lá? Sei lá, deve ser alguém aí. Tem um mestre Anjo Negro lá de Cachoeira de Macacu, foi um aluno do grupo, né? Rapaz, quando eles vêm pra cá, rapaz, era terror, pô, todo mundo sabia quem era. Pô. Onde a gente chegasse, todo mundo sabia quem era a criança. Anjo Negro Saíra. Ele continua, né? Anjo Negro continua, Saíra parou. Saíra tá fazendo jiu-jitsu agora, tá lá na academia do meu filho. Aí, rapaz, cara, onde chegava, onde é que ele tá? Ah, ele tá na Roda da Penha. Anjo Negro, tá bom. Todo mundo conhece ele. Mas porque o moleque partia pra dentro também, né? Continua a mesma coisa, é? Continua a mesma coisa. Continua a mesma tristeza, pô. O cara parte pra dentro sem dó. Aí, pô, Cochoco sempre foi mais devagar. Moleque que se não parasse total mesmo, pai, olha o nome do moleque, Traíra. Lembra do Traíra, né? Se o moleque não parasse, ele e o Bigodinho, rapaz. 2 moleques terríveis. Gente boa, cara. 15 anos depois que mataram o Bigodinho, aí a filhada dele foi, a enteada dele foi. Ele não tentou me agarrar não, eu falei com aquilo que eu tava com meu pai mandou, não, meu pai que mandou, porque a mãe dela foi morar com o Bigodinho e foi com a menina. Aí a menina foi lá e falou pro pai dela, cara, a polícia Não vai perguntar, não vai apurar, o pai não pergunta, não vai apurar. Minha mas filha foi ele falou, que não vai mandou, mentir. mas foi ele que mandou ela falar. Aí ele juntou a turminha dele, foi lá e mataram o Bigodinho. Deram um tiro de 12 na cara dele, né? Olha, da metade do rosto dele, pro lado assim, rapaz. Foi embora. Tiveram que botar a florzinha assim no rosto dele, só a metade que tava, que daqui comeu, metade da cara dele, eu fui lá. Rapaz, 2 dias antes do vagabundo pegar, dos caras pegar ele, parecia que ele sabia que ia morrer, cara. Porque ele chegou pro Anjo Negro e falou, Anjo Negro, eu vou passar o grupo pra você. Mas por quê? Não, eu vou passar o grupo pra você. Chamou lá na frente lá, o Anjo Negro vai treinar vocês agora. Ele que quer ser mestre daqui a uns tempos, ele vai treinar. Para todos os efeitos, ele estava botando uma carga em cima do Anjo Negro para o Anjo Negro assumir o grupo e tocar em frente. Tá. Aí ele liga pro Farinha, Farinha sempre foi muito cruelado com ele, né, com os moleques tudo mansinho, né? Farinha mansinho, ele mansinho. Aí ele ligou pro Farinha, falou, Farinha, eu estou tentando ligar para o Ventania, não estou conseguindo. Você fala com ele para mim, se ele pergunta para ele se aquilo que ele falou ele vai cumprir. Aí ele, o quê? Eu falei, não, mas se quem morrer primeiro, o outro vai tocar berimbau no enterro. Eu falei, ué, doidou esse moleque, pá? Aí Farinha, 2 dias depois, chegou pra mim. Chegou aqui em casa aqui, tá nem a gente tá indo lá pra Cachoeira de Macacó. Eu falei, o que foi? Mataram o Bigodinho. Eu falei, putz, tá de brincadeira. Aí juntou ele, rapaz, não lembro quem é que tava com ele, cara. Era um moleque do Leopardo, né? O Leopardo. Ele tinha carro na época, aí foi eu, Farinha e nós fomos lá no enterro dele.
Rapaz, muita gente, muita gente. Cercar de polícia, a polícia, quando morre alguém assim, a polícia vem logo saber por quê, né, se tinha alguma zica no meio. Eu cheguei para os moleques lá que eram da polícia, lá, que eram meus alunos também, chamei, vem cá, o que aconteceu? Pô, tô sabendo não. Eu falei, tá, entendi. Tô sabendo não, isso quer dizer o quê? Eu sei de tudo, mas não posso comentar. Deixa quieto. Aí eu, depois, com o tempo foi aparecendo, né? Ah, que foi isso, assim. Que... Apareceu um monte de história. Aí depois de 15 anos a menina foi e falou. Na época ela tinha 10 anos, ela com 25. Ela não aguentava mais, ela disse que não dormia, não conseguia dormir. Desculpa, ela disse que estava pesada a consciência dela, que ela não conseguia. E ele morreu inocente. Eu falei, agora que você não fala que Ô ele morreu mestre, inocente? o senhor chegou a pegar aí, o toque da Iuna diferente do que toca hoje em dia? A Iuna que eu aprendi foi que eu passei para eles. Não era essa Iuna que eles tocam como lamento não, né? Não. Porque muito antigamente a Iuna era tocada da forma de lamento. Sim, podia ser tocado, é uma coisa. Mas não era uma regra. Não, mas tipo assim, eles não levavam isso aí para funeral. Não. Igual hoje em dia que eles falam que é Só se a o morte cara, do o cara capoeira, que, né? o cara que morreu era mestre. Vamos dizer assim, o cara que morreu era mestre, não tem problema nenhum. Mas se não era mestre, não tem que tocar Iuna não. Iuna é jogo de mestre. Então não tem que tocar Iuna para uma pessoa que não era mestre. Na pior lá você toca o Idalina, toca Santa Maria de Angola. Na pior das hipóteses. Eu toco uma Angola, uma angolinha bem suave mesmo para... Igual no enterro do Bigodinho, ele não era mestre, ele era professor. Aí, poxa, aí tocou uma Angola e... Quem cantou foi o Carniceiro, lembra do Carniceiro? O moleque cantou lá, o moleque tinha uma voz monstruosa. Eu não conseguia cantar não. Aí eu toquei o berimbau, aí o Carniceiro cantou. Ó, a cobra tem que ir embaixo, senão Eu também, eu tenho que ir vai também. bater nele. Eu parti, não, é. Não, tem que